química num contexto mais amplo, né? Não só de forma segregada, né? De forma separada uma área da outra, né? Esse exemplo é a produção da amônia, né? Vocês com certeza já sabem, né? Mas a amônia, a produção industrial, né? Em larga escala da amônia possibilitou aí a melhoria da condição média, né, da sociedade, porque a amônia é a base, né, para a produção de muitos fertilizantes, né, e assim, né, aumenta a produção de alimentos e além de muitos outros produtos aí que a sociedade precisa. É claro que hoje em dia tem uma discussão sobre questão ambiental, questão de saúde, né? O uso de tipos de fertilizantes que agridem o meio ambiente ou a saúde humana ou de outros animais, né? Mas a produção industrial da amônia tem um papel histórico, né? Tanto para a química quanto para a sociedade inegáveis, né? Então a gente vai discutir aí a parte química desse processo, né? Como que foi possível aumentar tanto a produção dessa espécie química aí, sabendo e aplicando química ou físico-química nesse processo. A condição industrial que se faz para produzir amônia é de aproximadamente 250 atm, né, de pressão, né, 250 vezes. É uma pressão 250 vezes maior do que a gente tem ao nível do mar, né, pressão ambiente. O que a gente sabe da termodinâmica, né, dessa reação é que a 25 graus Celsius a constante de equilíbrio dessa reação é da ordem aí de 10 à quinta, né, 6 vezes 10 à quinta. E em 450 graus Celsius, né, essa constante de equilíbrio cai aí 6 ordens de grandeza, né, vai para 0,16, né, ou 1,6 vezes 10 a 1. Então, a gente supõe, né, a princípio, que a gente teria que fazer uma reação a baixa temperatura para a gente ter uma maior proporção do produto, né? Adotando-se esta condição de pressão. No entanto, né, a produção industrial ocorre em altas temperaturas, né, tipicamente entre 400 e 500 graus Celsius. Ou seja, em condições em que a constante de equilíbrio é muito baixa, muito baixa, comparada, por exemplo, a 25 graus Celsius. Né? E por que isso é utilizado? Porque essa condição experimental é utilizada na indústria. Porque há um problema cinético. Né? Então, embora aqui a 25 graus Celsius a gente supostamente teria um rendimento maior do processo, né, já que a proporção de produtos seria maior no equilíbrio, o equilíbrio químico demora tanto tempo para ser atingido, para a gente efetivamente coletar os produtos, que é inviável. Então a reação é muito lenta nesta temperatura aqui, e por isso a gente precisa aumentar a temperatura do sistema reacional para promover a conversão dos reagentes em produto, por mais que a constante de equilíbrio, né, termodinamicamente, nessas condições, a reação não seja muito favorável. Então, do ponto de vista industrial, é melhor a gente produzir um pouquinho, só que de forma mais acelerada, do que ter uma reação extremamente lenta que supostamente teria um rendimento maior. Tá? Então, nesse contexto, além do aumento da temperatura, também foram
propostos, né, inicialmente por Haber-Bosch, a utilização de catalisadores, né, formados a partir de uma mistura aqui de vários elementos que tinham um baixo custo, né, para produzir. Então isso também facilitou aí o aumento da produtividade deste importante insumo aí para várias áreas, inclusive para a agricultura. Só fechando um pouco sobre o assunto de catalisadores aqui, né? A gente entende que o catalisador, então, ele é uma espécie química importante que participa da reação, mas não como um reagente ou produto, né? Ele altera ali o mecanismo da reação, faz com que o tempo necessário para o equilíbrio ser alcançado seja muito reduzido, né? Então a reação é muito mais rápida na presença dessa espécie e ela não afeta, né, a composição do equilíbrio, né? Porque a composição do equilíbrio é ditada pela termodinâmica do sistema, né? Então a gente pode ter uma reação que tem uma constante de equilíbrio bastante pequena, mas esse equilíbrio é rapidamente alcançado, e aí você retirando aquele produto do sistema reacional, né, coletando aquele produto, o sistema, né, responde àquela mudança, né, para atingir a nova composição de equilíbrio, e assim você tem uma produção contínua aí do produto, né? Conceitos aí de termodinâmica que vocês já viram. Iniciando então a abordagem da cinética química propriamente dita no curso, a gente começa pela definição, ou pelas definições, né, de velocidade ou taxas de reação, começando com uma que é a mais evidente possível, né, considerando a observação das concentrações de espécies em reação mudando no tempo, tá? Então, aqui nesse slide, a gente vai representar curvas da concentração do reagente, né? Diminuindo, enquanto que a concentração de uma espécie, que a gente, por definição, chama de produto, aumentando no tempo. A concentração de J, ela vai variar no tempo, e esse J representa, né, uma espécie qualquer no sistema reacional. Então J é uma letra que eu vou usar para representar de forma genérica qualquer espécie em reação, seja produto ou seja reagente. O que vai mudar, que a gente vai identificar aquilo como um reagente ou produto, é se essa concentração aumenta ou diminui conforme o tempo passa, né? Conforme